Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, é com muita satisfação que respondo à solicitação dos senhores deputados eleitos pelo MPD para vir cá hoje explicitar neste Parlamento a implementação das políticas para o setor que me está afeto, resultantes do programa do Governo aprovado por este Parlamento. Terei enorme prazer, ao longo desta interpelação, de informar e responder às questões dos senhores deputados, aproveitando também para esclarecer com verdade à sociedade que elegeu este Governo e que espera resultados neste importante sector. Somando, são quase 7 anos de muito trabalho, anos de realizações e de verdadeira transformação. Apesar do contexto nacional e internacional difícil, temos conseguido ganhos enormes, que ao longo desta interpelação terei ocasião de enumerar e demonstrar, não obstante as evidências que os comprovam. O Governo, e neste particular o Ministério que dirijo, vê e assume Cabo Verde como um todo, trabalhando com e para todo o território nacional. Prova disso é que nunca os diferentes municípios receberam tanto recurso para a execução dos seus projetos como agora. Os municípios estão a trabalhar e a realizar obras com recursos transferidos pelo Governo no âmbito de contratos-programa com diferentes ministérios. No caso concreto do MIOT, foram transferidos para as câmaras municipais de 2016 a 2022, no quadro do PRA, um montante de 2.431.000 contos, repartidos por todos os municípios, sem exceção, numa base justa e transparente para a realização de projetos, mais especificamente para a reabilitação de casas e requalificação de bairros. Igualmente, as Estradas de Cabo Verde transferiu, nesse mesmo período, para as câmaras municipais, um total de 606.000 contos para intervenções em estradas municipais, valor esse proveniente da taxa autónoma de manutenção rodoviária. A par das obras executadas pelas câmaras municipais, no âmbito dos contratos-programas referidos, o Governo não tem poupado esforços para realizar obras estruturantes que verdadeiramente estimulam a economia local e nacional. Entrando especificamente no tema objeto da interpelação, a retoma das obras a nível nacional, é oportuno informar que, a nível de obras rodoviárias, de 2016 a 2022, foram construídas e ou reabilitadas um total de 124,3 quilómetros de estradas, sendo 46,4 quilómetros em calçada e 77,9 em asfalto. Neste momento, concluídas e inauguradas. Foram estradas essas financiadas pelo Banco Mundial e pelo PRA e totalizam um montante de 3.211.000 contos. A título apenas exemplificativo e no tocante a asfalto, enumeramos em São Vicente a reabilitação da estrada asfaltada Mindelo-Bahia, com derivação para Salamanca, 10 quilómetros. Na Boa Vista, construção e reabilitação da estrada Aeroporto de Rabil, Rotunda das Pedras, Povoação Velha, com derivação para Rabil, 12 quilómetros. Em Santiago, construção e reabilitação da estrada Xandetanque, asfaltada, estou-me a referir sempre à asfaltada, Xandetanque, Palha Carga, Lagoa, entre Picos de Reda, 12 quilómetros. Ainda em Santiago,
construção e reabilitação da estrada Cruz de Picos, Boa Entradinha, Chão Formoso, Gil Bispo, 14 quilómetros. Também em Santiago, a Ribeira dos Picos, construção de raiz, 7 quilómetros. Quanto às estradas em calçada, podemos destacar, na Ilha do Fogo, Praia Cais, nos Mosteiros, construção de raiz, 1,2 quilómetros. Construção de raiz na estrada Covatina, Portela, Bangaeira, Montevelha, 21,7 quilómetros. Em Santo Antão, construção da estrada Santos Escudela, Tarrafal de Monte Trigo, 10,2 quilómetros. Na Brava, reabilitação da estrada Nova Sintra, Nossa Senhora do Monte, 5,5 quilómetros. Estão em execução, passando agora para a execução. Só me referi às estradas concluídas e inauguradas. Passo agora às estradas em execução. Um total de 68,4 quilómetros está em execução, seja em calçada, seja em asfalto, que deverão ficar concluídas todas este ano, totalizando um valor de 2.125.000 contos de obras contratualizadas. Para exemplificar, em São Nicolau, a estrada de acesso à Fragata. Em São Lourenço dos Órgãos, a estrada que liga Ponte dos Órgãos à Fundura. Em São Domingos, a estrada que liga Nazaré Praia Abaixo. No Tarrafal de Santiago, a estrada de acesso à Ziriti de Altamira. Em Santo Antão, a estrada de Esponjeiro, Lagoa. Também em Santo Antão, a estrada de Ribeira da Cruz, Xande Branquinho, para só enumerar estas. Falando ainda de obras, não podemos deixar de referir à requalificação das nossas orlas marítimas. Com essas requalificações, pretende-se devolver essas frentes marítimas que nos caracterizam enquanto ilhéus, de maneira a beneficiar as populações, particularmente as que vivem nas frentes ribeirinhas da nossa terra, para usufruírem desse bem valioso. O PRA previu requalificar 7 orlas, tendo já executado 4, designadamente Tarrafal de Santiago, a Orla Marítima de Tarrafal, a Orla Marítima do Porto Novo, a Orla Marítima de São Miguel e a Baía das Gatas, que ainda não foi inaugurada. Previu-se igualmente requalificar os centros históricos, estando concluídos o Centro Histórico de Pedra Badejo, em Santa Cruz, Nova Sintra, na Brava, faltando os centros históricos de Ribeira Brava e São Filipe. Esta está em fase de conclusão. Quanto à requalificação dos centros urbanos, vários núcleos urbanos foram objeto de requalificação e melhorias. Podemos destacar alguns, como, por exemplo, a Ponta do Sol, cidade de Ponta do Sol, o centro da cidade de Ponta do Sol, em fase de conclusão. O bairro Craveiro Lopes, concluído. A avenida principal da cidade do Porto Inglês, em fase de conclusão. Chão de Alecrim em São Miguel, concluído. Preguiça em São Nicolau, que deverá ser inaugurado em breve, entre outros centros urbanos. E por falar em requalificação dos bairros, não podemos deixar de nos referirmos à inédita intervenção com obras emblemáticas, merecedora de prémios nacional e internacional, que o Governo, em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente, vem implementando. Trata-se de um projeto do Estado, aberto e participativo, que vai para além do físico, envolvendo toda a comunidade na transformação do seu habitat. É um projeto de valência transversal, com impacto a nível social, económico e cultural. Sr. Presidente, creio que já ultrapassei o tempo. Será? Não. Tem todo o tempo, portanto, dentro da sua 1 hora e tal, para estar à vontade. Esteja à vontade, Sr. Ministro. Porque conta no tempo global, sim. Acelerar um bocadinho. Referir igualmente ao restauro dos patrimónios religiosos, que fazem parte da identidade cabo-verdiana e cujos traços arquitetónicos mereciam ser preservados.
Exemplos como as igrejas de Nossa Senhora da Luz, na Ilha do Maio, e também na Bahia, aqui em São Domingos, no Santiago Maior, em Santa Cruz, e Nossa Senhora de Fátima, em Santa Catarina. Convém ainda realçar que é a responsabilidade do Ministério executar obras públicas de iniciativa de outros ministérios. Política deste Governo para imprimir rigor, eficiência e assegurar que as obras públicas sejam executadas dentro dos parâmetros da boa gestão, no que se refere ao preço, ao prazo e à qualidade. Exemplificando, centro de saúde construídos de raiz em São Lourenço dos Órgãos, em Santa Maria, na Ilha do Sal, e na Assumada. Escolas também construídas de raiz em Sal Rei, na zona de Bairro de Boa Esperança, precisamente na zona de expansão recém-infraestruturada, e em Chã das Caldeiras, como exemplo. De salientar que, se não fosse a paragem e redução do nosso ritmo impostos pela pandemia durante quase 2 anos, neste momento teríamos muito mais a celebrar. Contudo, o nosso objetivo é acelerar e recuperar, dentro das restrições que ainda prevalecem, o ritmo anterior. Continuamos a trabalhar em todo o território nacional, buscando soluções para termos infraestruturas sustentáveis e um Cabo Verde mais bonito e mais inclusivo. Dito isto, coloco-me à vossa inteira disposição para responder e debater as vossas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Ministra, pela sua intervenção. Eu